Meus irmãos e irmãs, vamos iniciar o nosso estudo de hoje e vamos fazer então a nossa prece inicial. Deus, Pai de misericórdia e bondade, elevamos neste momento o nosso pensamento para agradecer a oportunidade de aqui estarmos nesse momento reunidos, ainda de forma virtual, mas agradecidos pela oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos e de nos prepararmos a cada dia para seguir o nosso processo de evolução espiritual, segundo as mensagens do nosso grande Mestre Jesus. Divino Mestre, que esteve entre nós há 2000 anos para nos mostrar o verdadeiro caminho da luz. A paz, o amor, o perdão e a caridade, como atitudes constantes em nossas vidas, para que possamos aproveitar cada jornada terrena, buscando sempre a luz. Obrigado, Mestre. Dai-nos vossa bênção, fortaleça-nos com as energias necessárias para que prossigamos nossa jornada, com fé, coragem e determinação, aceitando as provas que praza a Deus enviar-nos, mas acreditando que todas as oportunidades nos serão oferecidas para que possamos superar as dificuldades e as aflições e um dia possamos atingir a condição de espíritos superiores. Aos nossos mentores espirituais, aos nossos bons anjos, as nossas gratidões, os nossos agradecimentos por nos ampararem, nos acolherem nos momentos difíceis, nos intuindo para que as oportunidades sejam verdadeiramente aproveitadas. E diante de todas essas situações, agradecemos ao Pai Criador por aqui estarmos nesse momento de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que aqui estamos para mais uma vez dar continuidade ao estudo da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que nos acolhe, que nos consola, que nos esclarece e orienta, para que a nossa passagem por esse plano de provas e expiações seja o mais equilibrada possível diante de tantas aflições, principalmente pelo momento em que nós estamos vivendo. Então, que os nossos estudos possam nos trazer toda a coragem, toda a perseverança, a fé necessária para que prossigamos nossa jornada, sempre buscando o caminho da evolução, que é o nosso grande objetivo ao passar por esse plano. Assim sendo, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vamos nos deter especificamente no item em que vai nos falar sobre mundos superiores e inferiores, onde Allan Kardec reúne um resumo do ensinamento dos espíritos superiores sobre esse tema. E é importante que entendamos que esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é essencialmente um livro que trata dos aspectos morais, dos 5 livros, do Pentateuco kardeciano. Esse livro ele vai ser, em todos os momentos, trabalhado no sentido de, à luz da doutrina dos Espíritos, ou seja, dos ensinamentos do Cristo Jesus,
como nós devemos orientar a nossa passagem por esse plano no aspecto ético-moral. E quando Jesus nos diz, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, né, especificamente nos itens 1 e 3, que ele reproduz aqui, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois que me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós estejais. Então, nesse diálogo que precede, né, a própria crucificação, Jesus está próximo, né, daquele momento em que ele é entregue aos romanos e passa pelo julgamento, todo aquele processo. Nesse diálogo que Jesus mantém com os seus discípulos, ele coloca de forma bem clara, né, que a morada, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Quer dizer, onde é a casa de meu Pai? Né? Se o nosso Pai é o Criador do universo, o universo, né, é a sua casa. E nesse universo gigantesco, nesse universo infinito, há muitas moradas. Ou seja, os diversos planetas, os diversos mundos, né, que são ali colocados para proporcionar em cada etapa uma etapa da vivência dos espíritos criados por Deus. E no caso específico do nosso planeta, né, nós estamos numa dessas fases, né? Nós sabemos que os mundos são classificados em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, regeneração, até chegar à condição de mundos celestes, em função dos habitantes desse planeta, né, do estado moral desse planeta. E é exatamente isso que Kardec vai nos colocar nesse capítulo, né, nesses itens especificamente, onde ele vai falar dos mundos superiores e inferiores. E ele vai nos dizer, então, que a qualificação dos mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior com relação àqueles que estão abaixo ou acima deles na escala de progresso. Então, existe uma escala de progresso, né? Nós sabemos que essa escala de progresso envolve duas vertentes, né? É o progresso moral e o progresso intelectual. E o progresso intelectual está sempre acima do progresso moral. Mas é preciso que haja um equilíbrio nesse grau evolutivo dos habitantes desse planeta. Então, existem planetas com habitantes que estão num grau evolutivo superior e inferior. E isso vai, então, situar o grau evolutivo de cada um desses planetas. E ele ainda nos diz, tomando a Terra por comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior. Supondo que os seus habitantes, no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que se encontram ainda em nosso planeta, como restos do seu mundo primitivo. Então, essa condição de relatividade, ela se dá dentro do próprio mundo. Ou seja, embora nós estejamos no mundo de provas e expiações, ou seja, nós já passamos do nível evolutivo do mundo primitivo, mas sabemos que ainda ocorrem muitas situações extremamente degradantes. Isso é muito fácil da gente constatar, né? É só ver uns 3 ou 4 telejornais e nós vamos ver, mundo afora, situações de feminicídio, de maltrato de crianças, de maltrato de pessoas idosas, ou seja, atitudes de estupro, de assassinatos, de homicídios absolutamente degradantes e que caracterizam muito mais o mundo primitivo do que provas e expiações. Então, como nos foi dito, o nosso planeta ainda se encontra num estágio com restos, com resquícios
de um mundo primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certa forma, rudimentares. E esse rudimentares aqui se aplica não só no aspecto ético-moral, mas também no próprio aspecto físico, né? Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Nesses, os instintos não estão abrandados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, que ele está tratando dos mundos primitivos, nem pelas noções do justo, nem do injusto. Ou seja, pensar no mundo primitivo é pensar num estado em que o nosso planeta estaria coisa de 100 mil anos atrás, né? Quando os primeiros hominídeos, né? Quando aqueles homens primitivos começam a se organizar no nosso planeta, começam a viver nesse planeta e vivem exclusivamente por conta da sobrevivência, da caça, né? Sem nenhum sentimento, né, de ético, moral. Prevalecem, né, de grande forma ainda os instintos sobre os sentimentos. Apenas a força bruta é a lei. Sem indústrias, sem invenções, os habitantes dedicam suas vidas à conquista de alimentos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo obscuro dessas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, pois não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Então ele está nos colocando que no mundo primitivo, no mundo onde os seres não têm nenhuma noção ético-moral, mas existe, no fundo, um sentimento, né, uma percepção latente de um Deus supremo. E à medida que isso vai se desenvolvendo, e, obviamente, cada espírito encarnado é um espírito diferente, tem os seus momentos, tem os seus despertares e momentos diferentes, vai havendo, passo a passo, uma evolução numa condição absolutamente individual. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, existem inumeráveis escalas, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, mal se reconhece aqueles que animaram os seres primitivos, assim como no homem adulto mal se reconhecem um antigo embrião. Então aqui ele está comparando, né? Todos os que hoje são espíritos puros, um dia ainda foram espíritos primitivos, né? Assim como todo homem adulto, culto, instruído, educado, um dia foi uma criança, um dia foi um adolescente rebelde, né? E o processo de evolução aconteceu. Então ele acontece num sentido bem mais diminuto, né? Que é uma única existência, como acontece no processo longo, que é o processo de evolução espiritual, que dura várias reencarnações. Então, ele aqui está fazendo uma comparação para que nós possamos entender como ocorre esse processo, né? Nos mundos que atingem um grau superior, as condições da vida moral e material são diferentes das encontradas na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana. Entretanto, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não é, consequentemente, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Então, aqui ele já está nos colocando como é a vida num plano mais elevado. Quanto mais elevado, mais desmaterializado é o corpo, mais fluídico é esse corpo. E, obviamente, as necessidades são diferentes. Os sentidos mais sutis têm percepções que a rudeza dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos
torna a locomoção rápida e fácil. Ou seja, até o andar é muito mais simples, né? Ou seja, é o que nos livros de André Luiz eles falam no volitar, né? Eles volitam, eles quase que flutuam, né? Se deslocam de uma forma completamente diferente do que aquelas dos nossos corpos pesados, né? Os corpos sujeitos a uma gravidade muito maior, né? Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, na superfície ou pelo ar, sem outro esforço além da própria vontade. Então, nós estamos percebendo, né, que o processo evolutivo, que é um processo que se dá no aspecto moral e no aspecto intelectual, ele também vai acontecer no aspecto físico, na matéria. Então, ele está colocando nesse momento, né, como é que é essa vivência, né, até o próprio caminhar, né? Então, ele diz, na superfície ou pelo ar, sem outro esforço, além da própria vontade. À maneira das representações dos anjos, como os manes dos antigos campos elíseos, né? Como os espíritos nos antigos campos, os mortos, né? Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos tal qual estes os conhecem, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. No lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento ou pelas paixões, a inteligência e a vida resplandecem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. Então, essa é a condição física dos espíritos evoluídos. Ou seja, a evolução que se traduz pela evolução ético-moral, aliada à evolução científica, a evolução intelectual, ela também vai trazer a evolução do corpo, né? Do corpo que esses espíritos, né, traduzidos pelo seu perispírito, vai adquirir com esse processo de evolução. A pouca resistência que a matéria oferece a esses espíritos, já bem avançados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. Nesses mundos, nesses planetas, nesses orbes onde a vida é mais evoluída, o período de infância é mais curto. Ou seja, o processo evolutivo do ser, ele é um pouco mais acelerado. A vida, isenta de preocupações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que a da Terra. Ou seja, vive-se mais, mas vive-se mais dentro de um período de maturidade maior. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de evolução dos mundos, né? Então, recordando aqui o título do nosso estudo, né? O título do capítulo, né? Que é o capítulo 3 lá do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, essas moradas são esses mundos, né? Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, e todo esse contexto evolutivo que existe em cada mundo. A morte não tem os horrores da decomposição e, longe de se tornar motivo de pavor, ela é considerada uma transformação feliz, pois não existem dúvidas sobre o futuro. Ou seja, a existência nesses mundos, a passagem por esses mundos mais evoluídos, provoca um retorno a um outro plano, ou uma passagem para o plano superior, sem que seja tratado como nós no plano essencialmente físico, no plano primitivo, no plano de provas e expiações, né? Onde a morte, ainda para muitos, é tida como um ponto final, né? E aí, aquele corpo que se degrada é tudo que nós temos conhecimento e contato. Mas como nós que estudamos a doutrina espírita, nós entendemos que aquele corpo é apenas a roupa que estamos vestindo quando aqui passamos.
mas que o espírito, né, a essência do que verdadeiramente somos, vai sobreviver e vai dar continuidade a esse processo evolutivo, num outro plano, que um dia retornará a esse, ou não, dependendo de quão evoluído nós percorremos o nosso caminho. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, ou seja, num corpo físico, né, esse verdadeiro escafandro que nós, né, vestimos para vir a esse plano físico, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Então, nessa narrativa, a gente percebe o quão é diferente a condição do corpo que esse espírito vai assumir num plano, num mundo mais evoluído, né? Num plano físico onde as condições são absolutamente adversas, né? Onde o mal, né, já não vai ser tão presente como aqui, que seria o caso do plano de regeneração, mas num plano mais superior, num plano celeste, absolutamente não irá existir. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, nunca são perturbadas pela ambição de dominação, nem pelas guerras que lhes são consequentes. Não há mestres, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Somente a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença de condições e confere a supremacia. Então, o que a gente percebe é que, mesmo nesses planos, há ainda uma diferença, né? Há ainda um desnível entre os diversos espíritos que lá estão. Existem uns que estão num plano de evolução muito maior e outro menor. Mas isso não significa que haja superioridade entre eles. Há uma condição de vida muito mais equilibrada, onde os mais elevados vão ajudar os menos elevados. Então, é uma condição de vida onde o amor é a essência da convivência entre eles. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre apenas do mérito que se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas sobre si mesmo aperfeiçoando-se. Aqui a gente precisa fazer uma reflexão interessante, né? O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Que é exatamente o que nós devemos fazer desde já, né? Ou seja, se elevar não significa estar acima de ninguém. Se elevar significa estar acima de si mesmo. Significa ser hoje melhor do que fui ontem. Amanhã melhor do que hoje. Entender que elevar-se não é subjugar ninguém, não é humilhar ninguém, não é achar que é superior a ninguém. Elevar-se é entender que somos espíritos em processo evolutivo ainda altamente endividados com a lei do progresso. E para que nós nos elevemos, é preciso que nós olhemos para dentro de nós, que nós identifiquemos os nossos equívocos, que ainda temos orgulho, egoísmo, inveja, intolerância, ainda temos muito a trabalhar dentro de nós. Ou seja, como a gente costuma dizer, né? Esse homem velho que habita dentro de nós ainda precisa ser extirpado, ainda precisamos nos livrar dele, que são os nossos maus comportamentos, né? Então, repetindo essa frase, porque ela é muito importante para a nossa reflexão. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar ao nível dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre missão, que o faz estudar com determinação para se igualar a eles. É o que nós estamos fazendo nesse momento, né? Nós estamos estudando, nós estamos refletindo, nós estamos olhando para dentro de nós para que possamos dar mais um passo no nosso percurso evolutivo, né? Para que nós não passamos dessa jornada,
que estamos nesse momento vivenciando, nesse plano de provas e expiações, uma jornada perdida. Gostaríamos todos de um dia deixar esse plano melhor do que aqui chegamos. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja ali são desconhecidos. Um sentimento de amor e de fraternidade une a todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de inteligência de cada um, mas ninguém sofre pela falta do necessário, pois ninguém ali está por expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Então, quando nós estamos numa condição de espírito melhor do que aqueles que habitam esse plano de provas e expiações, nós já deixamos para trás o mal. Nós já superamos muitos dos nossos equívocos. Nós já estamos colocando o amor, a caridade, o perdão e tudo aquilo que o Cristo Jesus nos ensinou, onde ele resumiu na frase: amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, como regra básica da nossa conduta. Em vosso mundo, tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Aqui também é uma reflexão interessante, né? É um aspecto que muitas vezes nós não nos damos conta. Quando nós estamos no nosso lar, com a nossa família, com saúde, com a conta bancária no azul, nós não damos conta que estamos numa condição extremamente privilegiada. Achamos que isso é normal. E aí estamos querendo mais, e querendo mais, e querendo mais. Né? A ambição toma conta de uma tal forma que nós não conseguimos enxergar que estamos numa condição de equilíbrio e muito mais, numa condição de nos dedicar muito mais ao próximo, à caridade, do que realmente fazemos. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. Quando nós estamos numa condição de equilíbrio, de saúde, financeira, de relacionamento, nós precisamos dar atenção, agradecer o que estamos vivenciando. Porque num plano como esse, e principalmente nesse momento, onde uma pandemia toma conta do planeta, muito felizes e, consequentemente, muito gratos deveriam ser todos aqueles que conseguem estar no seu lar, em paz com a sua família. Por isso, nessa frase está colocado, é preciso que a gente sinta a necessidade, seja de uma condição financeira, seja da saúde, seja de amigos, para nós percebermos que estamos numa condição, né, muito difícil, e aí quando a gente atinge a condição de melhora, a gente despreza, achando que aquilo é o normal. Muitas vezes, e por isso a doutrina espírita nos ensina, né, a questão das aflições, porque precisamos aprender a partir das dificuldades que nós estamos vivenciando. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma perene alegria e que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não tem acesso. Aí está o que o espírito humano só dificilmente compreende. Né? Aqui a expressão espírito humano seria o ser encarnado. Né? A gente não compreende que quando a gente está nessa condição de equilíbrio, esse é um momento de agradecimento. E essa condição de equilíbrio não precisa ser uma condição de luxo. Basta que tenhamos o necessário para que nós levantemos os nossos pensamentos de agradecimento ao Pai Criador, porque estamos sendo agraciados realmente. E aí, voltarmos as nossas atenções para aqueles que precisam, né? Nos dedicando à caridade. Ele foi engenhoso ao pintar os tormentos do inferno,
mas nunca representou as alegrias do céu. Quer dizer, ele, o espírito encarnado nesse plano, é que não consegue perceber o quanto, né, significa, né, uma situação de paz e de equilíbrio, porque só vive as desventuras do plano de provas e expiações. E isso por quê? Porque, sendo inferior, ele apenas conheceu dores e misérias e não pode entrever as luzes celestes. Então, quando a gente só vive na miséria, a gente não consegue ver, né, o que verdadeiramente é bom, é paz, é equilíbrio, né? A gente precisa aguçar os nossos sentidos, as nossas ações, para entender o quanto de paz e de equilíbrio a gente precisa, e muito pouco, para que a felicidade esteja presente em nossas vidas. Ele não pode falar daquilo que não conhece, mas, à medida que ele se eleva e se depura, o seu horizonte se amplia. E ele compreende o bem que está diante dele, assim como compreendeu o mal que ficou para trás. Isso é uma grande verdade, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma pessoa, muitas pessoas, né? Elas só se dão conta da beleza da vida quando, por exemplo, tem uma notícia de um câncer, por exemplo, aí passam por uma situação absolutamente adversa, de preocupações, de situações negativas, aí ela se cura desse câncer. Aí ela passa a dar mais valor à vida, né? Aí ela passa a dar valor àquilo que ela conquistou verdadeiramente e que antes não dava, porque ela nunca tinha vivenciado algo tão difícil, superou. E aí ela vai dar valor àquilo que antes ela tinha e não dava conta. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, pois Deus é imparcial com todos os seus filhos. Esse é um conceito também que a gente precisa parar para fazer uma reflexão importante, né? Deus é imparcial com todos os seus filhos. Muitas pessoas vivenciam uma situação difícil, né? Como doença, por exemplo. E a primeira coisa que dizem, por que Deus está me castigando? Mas será que Deus castiga? Vamos fazer uma rápida reflexão aqui. Vamos pensar em alguém que comete um crime. O policial o prende, o juiz o condena e o diretor da penitenciária o mantém preso. Quem é o responsável por ele estar na penitenciária? O policial, o juiz ou o diretor da penitenciária? Ou será que o responsável por ele estar lá é ele mesmo? Dificilmente as pessoas conseguem perceber que muitas vezes vivenciam situações difíceis porque construíram essa situação difícil. E aí é um ensinamento importante numa doutrina que nos fala da reencarnação. Muitas pessoas se julgam pessoas boníssimas. Muitas pessoas se julgam pessoas que nunca fizeram mal a ninguém. Por que eu sofro tanto? Mas quando nós entendemos que as nossas experiências de hoje são resultado de tudo que nós vivenciamos nesta vida e em outras vidas, aí nós começamos a olhar de forma diferente. Quando nós entendemos as palavras do Cristo, quando ele nos disse, a cada um segundo suas obras, quando nós assumimos que nós somos os únicos responsáveis por tudo que de bom ou de ruim nos acontece, nós passamos a olhar de forma diferente. Olhar tudo o que nos acontece como oportunidade de resgate, como oportunidade de crescimento, como oportunidade de construir um futuro melhor. E a partir daí, subir mais um degrau na nossa escala evolutiva. Então, quando essa frase nos diz que Deus é imparcial com todos os nossos filhos, é porque ele dá a todos a mesma oportunidade. Nos cabe aproveitar. Se desperdiçamos, precisamos arcar com as consequências, né? É como muita gente diz,
Ah, eu tenho direitos. Tem, mas temos deveres. Podemos fazer tudo? Podemos, mas devemos. E aí eu lembro uma frase de Paulo de Tarso, lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que significa isso? Que nós podemos fazer tudo. Não podemos? Alguém pode pegar uma arma, sair e tirar a vida de um irmão? Pode? Pode. Agora, esteja preparado para as consequências, porque isso não lhe convém. Você pode, mas não deve. Por isso Deus é imparcial, porque ele até numa condição tão adversa como essa, ele dá a possibilidade do resgate, desde que você entenda que vai ter que resgatar aquilo, ou seja, você vai vivenciar as dificuldades pertinentes àquele ato errado, equivocado que você cometeu. Mas é muito difícil. Um ser humano, um espírito encarnado, perceber isso, se não compreender a verdadeira grandeza do Pai Criador e de todas as oportunidades que nos são proporcionadas, mesmo nesse plano de provas e expiações. Então, Deus, né, o Criador, dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que a outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes atingi-los o mais rápido possível. Ou se abandonarem durante séculos e séculos nos baixos níveis da humanidade. Meus irmãos, estamos passando por um momento muito difícil, mas todo momento difícil é um momento de oportunidade. Aqueles irmãos que estão neste momento retornando ao plano espiritual, assim estão, porque estão cumprindo a sua etapa no processo evolutivo. Para nós, é muito difícil ainda lidar com a perda. Mas no momento em que entendemos que aqueles irmãos que partem, eles estão regressando à liberdade, regressando a uma outra vida com outras oportunidades, nos cabe, ainda aqui presos a esse plano físico, as preces por aqueles que estão indo, para que sejam amparados, e a nós, atos concretos de perdão, de caridade e de amor. Como Cristo nos deixou a mensagem que precisamos trazer conosco todos os dias. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos nos libertar. Libertar de um plano físico que nos prende através dos prazeres e das falsas oportunidades que não sabemos distinguir. Das falsas oportunidades onde todos acham que aqui está. Tem o único objetivo de aproveitar os bens materiais, os bens físicos que conosco estão. Eles são necessários, sim, mas sem excesso, sem ambição. Porque todos nós temos um grande destino, que é atingirmos a perfeição. Porém, o livre-arbítrio nos dá o direito de escolher o caminho, de fazer com que esse caminho seja mais breve ou mais longo. Por isso, que possamos refletir profundamente sobre em qual mundo desejamos voltar. E dar prosseguimento a esta jornada terrena, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. Amar sempre e colocar em prática o perdão.
E eu gosto sempre de trazer essa reflexão para dentro do nosso próprio lar, porque ali estão aqueles com os quais precisamos conviver, muitas vezes, para resgatar dívidas do passado, para amparar aqueles que em outras encarnações foram nossos algozes ou nossas vítimas, e fazer deles verdadeiros irmãos. Quantos de nós não vive tantas dificuldades dentro do lar? Com a esposa, ou com o marido, com filhos, com o pai, com a mãe, com tios, enfim. Mas é aqui, no lar, que está a nossa grande oportunidade. Que façamos todas as oportunidades, que possamos aproveitar todas as oportunidades que nos estão sendo dadas, para que prossigamos nossa jornada, fazendo dela um grande processo evolutivo, fazendo dela um grande caminho, para que um dia sejamos verdadeiramente filhos do Pai Criador, espíritos de luz, que todos nós um dia alcançaremos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, que todos estejam com saúde, em paz, e vamos sair desse estado com certeza, porque tudo passa. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos e que o amor esteja sempre presente em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Façamos agora a nossa prece final. Elevemos o nosso pensamento, agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez refletindo no estudo do Evangelho, no estudo e no aprendizado desses conhecimentos que nos fortalecem. Obrigado, Pai. Obrigado por todas essas oportunidades. Obrigado, Mestre Jesus, por nos colocar no caminho da luz, por nos ensinar verdadeiramente a amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Que possamos trazer esses ensinamentos para o nosso cotidiano, a cada dia fazendo o bem, procurando todos aqueles que nos cercam como irmãos e estendendo a mão sempre que necessário for. Que possamos agradecer também aos nossos mentores espirituais, pois que sempre estão conosco, nos auxiliando e nos intuindo. Obrigado. Que Deus nos abençoe a todos. Que a paz se faça presente em nossas vidas em todos os momentos. Graças a Deus.